Shalom! Ótimo dia para nós! Deus te abençoe! Vamos começar a leitura de mais um capítulo hoje. Josué, capítulo 9. Pegue aí sua Bíblia, caneta, marca-texto. Bora anotar o que o Senhor vai falar conosco. Aquele versículo que chamar sua atenção. Vamos aprender juntos? Vamos orar para darmos início? Amém? Compartilha esse vídeo, essa live aí, para que outras pessoas também possam ter acesso a uma leitura da Bíblia compartilhada. Às vezes sozinho não conseguem continuar, não conseguem começar, mas nós vamos juntos seguir avantes e aprendendo uns com os outros, amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos ensina cada dia mais. Obrigada pelo acesso, obrigada pela leitura, obrigada por podermos aprender juntos, que o Senhor fale aos nossos corações, nos conduza, Senhor, nesta hora, neste momento, que possamos mesmo de fato absorver todo o ensinamento que o Senhor tem deixado para nós. Somos privilegiados por nesse tempo termos acesso a isso e que possamos fazer jus a este tempo, a este momento e aprender mesmo tudo aquilo que o Senhor deixou registrado para que tivéssemos acesso e que venha nos fazer crescer, avançar, romper, em nome de Jesus. Que nada venha se perder com o tempo, mas que aquilo que for necessário para o nosso entendimento, aquilo que o Senhor tem deixado aqui revelado para nós, possa ficar em nossos corações, em nossas mentes e com a ajuda do Espírito Santo possa se destacar aqui aos nossos olhos e ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Então vamos ler. Josué, capítulo 9, diz assim para nós: o acordo de paz com os gibeonitas. Todos os reis que viviam ao oeste do rio Jordão, tanto os das montanhas como os das planícies, e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano, ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram heveus, ouviram falar do que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comida e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas. E levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel: nós estamos chegando de um país que fica bem longe daqui. Façam um acordo de paz com a gente. Porém, os homens de Israel disseram: pode ser que vocês morem aqui por perto. Como é que podem fazer um acordo de paz com vocês? Como é que podemos fazer um acordo de paz com vocês? Estamos prontos para ser seus empregados, responderam eles. Quem são vocês e de onde vêm? Perguntou Josué. E os gibeonitas responderam: nós, os seus criados, somos de um país que fica muito longe e viemos até aqui porque ouvimos falar do Senhor, seu Deus. Ouvimos as notícias de tudo que ele fez no Egito.
E também soubemos o que fez com os 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, a Seom, o rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Os nossos líderes e toda a nossa gente nos mandaram preparar comida para viajar. Eles nos mandaram encontrar com vocês e dizer: estamos prontos para ser seus empregados. Façam um acordo de paz com a gente. E vejam só o nosso pão. Estava quentinho quando saímos de casa no começo da viagem, mas olhem, agora está seco e bolorento. Quando enchemos do vinho esses odres, eles eram novos. Mas vejam, agora estão rasgados. As nossas roupas, as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que fizemos. E os homens de Israel aceitaram a comida deles. Porém, não pediram conselho a Deus, o Senhor. Olha que sério, hein? Deixa eu marcar isso aqui. Os homens de Israel não pediram conselho a Deus. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. 3 dias depois de feito o acordo, descobriram que aquela gente morava ali perto. Tanto assim que os israelitas saíram do acampamento e 3 dias depois chegaram às cidades onde os gibeonitas viviam, isto é, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Porém, por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso, todo o povo reclamou contra os líderes. Mas eles explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos de deixá-los viver, senão Deus nos castigará. Deixem que eles vivam, mas terão de cortar lenha e carregar água para nós. Foi isso o que os líderes disseram. Então Josué chamou os gibeonitas e perguntou: por que vocês nos enganaram, afirmando que vinham de longe quando vivem aqui mesmo? E já que vocês fizeram isso, de agora em diante vão viver debaixo do castigo de Deus. É do povo gibeonita que sairão sempre os escravos para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. E eles responderam: fizemos isso porque ficamos sabendo que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que entregasse toda esta terra aos israelitas. E também ordenou a vocês que, conforme fossem avançando, matassem todos os seus moradores. Fizemos isso porque ficamos com muito medo de vocês, medo de sermos mortos. Agora estamos nas suas mãos. Faça de nós o que achar melhor. Josué protegeu os gibeonitas e não deixou que fossem mortos. Mas, daquele dia em diante, ele os obrigou a serem carregadores de água e rachadores de lenha para o povo de Israel e para o altar de Deus, o Senhor. E até hoje, eles continuam fazendo isso, trabalhando no lugar escolhido por Deus para a sua adoração. Uau! Deus, nós queremos agradecer por esta leitura, porque o Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco em todo o tempo.
Obrigada porque cada capítulo que avançamos é uma chave que o Senhor nos entrega. É um ensinamento. Como é bom isso. Obrigada, Senhor. Obrigada porque através do Espírito Santo não são palavras soltas, não são histórias entendíveis, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos absorver e reviver o que foi passado naquele tempo. Obrigada por isso. Quanto tempo, Pai, quantas vezes eu tentei ler e às vezes eram como se fossem histórias que eu não compreendia. Era como se fossem coisas que eu não conseguia assimilar. E hoje, Pai, com a ajuda do Espírito Santo e em companhia com os meus irmãos, as minhas irmãs aqui, eu consigo, Senhor, imaginar a cena, consigo vivenciar as histórias. Eu sei que não fui eu que mudei, mas é o Espírito Santo que hoje tem mais liberdade e acesso aqui em minha vida, em nosso meio. Ah, Pai, que seja assim para melhor, assim para mais. Quero muito mais da Tua companhia, da Tua direção, da Tua intimidade, da Tua orientação. Quero muito mais estar sensível à Tua voz, ao Teu conduzir, não apenas aqui na leitura, mas na minha vida, nas tomadas de decisão, nos meus posicionamentos. Cada vez que eu abrir a minha boca, me conduz. Eu não quero, Senhor, fazer algo e depois ter que ficar me arrependendo. Quero tanto ser conduzida por Ti. Tens liberdade para fazer em minha vida a Tua vontade. Eu quero que essa oração também seja dos que estão comigo aqui. Tens liberdade em nós, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a compreensão do capítulo 9. Diz assim para nós. Capítulo 9 de Josué é um balde de água fria necessário para que as pessoas possam entender quem é Deus. Quem acha que sabe quem é, mas precisa entender quem o Senhor é em sua vida. Uau! Se nos capítulos anteriores vimos o poder da estratégia e da força, aqui vemos o perigo da aparência e da negligência. A nossa tendência natural é confiar e ver o lado bom, querer resolver as coisas com agilidade. Acho que tá falando do meu lado, né? Porque às vezes tem pessoas que não são assim. A sua tendência natural é confiar, ver o lado bom e querer resolver as coisas com agilidade. Mas aqui o capítulo 9 vem para te calibrar e ensinar que nem todo pão mofado é sinal de distância. Eita! Vamos aprender aqui juntos então, hein? Josué 9. Eu vou ler, porque eu sempre tenho uma palavra para mim e uma palavra para eu poder compartilhar para um todo. Mas eu quero ler as duas palavras, porque conforme o Senhor fala comigo, também fala com vocês. E eu vou compartilhar com vocês a palavra que foi para mim e compartilhar a palavra que é para nós, ok? Josué 9. A armadilha da aparência e o erro de consulta. O ensinamento para Gláucia. Engenharia social e a falha no checksum espiritual. Os gibeonitas, no versículo 4 ao 6, usaram roupas velhas, sandálias remendadas e pão seco e bolorento para fingir que vinham de longe. Isso é uma engenharia social. Eles manipularam os dados para que a conclusão da análise de Josué fosse errada. Eles sabiam que Israel não faria aliança com vizinhos, então simularam a distância. No versículo 14, então os homens examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor. Gláucia, você sabe que o cérebro
adora atalhos. Adora atalhos. É verdade. Josué confiou nos seus sentidos. O olfato, ele sentiu. A visão, ele viu. E ele ainda pegou no pão, no odre velho. Mas ele esqueceu do sistema central, que é Deus. Para você, Gláucia, eu quero compartilhar com você, o alerta é: por mais que os fatos pareçam óbvios na sua análise, no seu trabalho, nunca pule a etapa de consultar a Deus. Dados sem discernimento espiritual podem ser uma armadilha. Nos versículos 19 ao 21, uma vez feito o juramento, não podiam voltar atrás. Os gibeonitas viraram rachadores de lenha e tiradores de água. Você transmutou o inimigo em um servo, mas agora terá que carregar esse peso para sempre. O erro não te destruiu, mas criou uma carga desnecessária no sistema. Uau! E o aprendizado para nós tem como tema o perigo de decidir pela vista. Nem todo ataque vem com espada. Alguns vêm com pão mofado pedindo ajuda. O mal pode se disfarçar de vítima para entrar na sua casa ou nos seus negócios. Senhor Jesus. Mesmo enganados, os líderes de Israel mantiveram a palavra. Isso fala de integridade. Ensine aqui. Sua palavra vale mais do que o seu prejuízo. Sua palavra vale mais do que o seu prejuízo. Se você deu sua palavra, honre-a, mesmo que tenha sido um erro de julgamento. É isso aí, gente. Honrar a nossa palavra. Honrar quem você é, quem você representa aqui na Terra, quem você foi chamado para ser. Quando nós passamos a ser filhos de Deus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos posicionamos nesse mundo. A quem vai na contramão da maioria, a quem tem princípios e valores a ser seguidos, a quem defende um rei todo-poderoso, a quem vive aqui sabendo que teremos a nossa eternidade no céu, de que o nosso Deus voltará para nos buscar. Então nós nos posicionamos e temos alguém que representamos. Então, as suas atitudes, a sua vida aqui, deixa de ser de alguma pessoa desconhecida, apenas mais um, e passa a ser agora, sem que você queira, uma referência. Você é observado da sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. A partir do momento que saibam que você é um cristão, você começa a ser observado. E as pessoas começam a te olhar, alguns com a intenção de te ter como referência e outros para te ter como uma intenção de apontar algum erro. Então, o que você falar, honre a sua palavra. Resumo para nós, o filtro da consulta. Primeiro ponto, não decida no cheiro. Quando algo parecer óbvio demais ou urgente demais, pare. Não confie apenas na sua análise técnica ou no seu sentimento. Rodou o checklist? Agora consulte o Senhor. 2. Verifique a fonte. Antes de assinar um contrato, iniciar uma parceria, abrir o coração para alguma pessoa nova, peça a Deus para mostrar o que está debaixo das sandálias remendadas.
Peça a Deus discernimento para ver além da maquiagem. Meu Deus, gente, que lição esse capítulo para nós. 3. Assuma a responsabilidade. Se você já fez uma aliança errada, não tente dar um jeitinho desonesto. Peça a Deus sabedoria para gerenciar a consequência com integridade. Peça a Deus sabedoria para gerenciar a consequência com integridade. Assim como Josué fez. E a frase para nós nesse capítulo de hoje é: nem tudo que parece velho é inofensivo, e nem toda urgência é uma oportunidade. O erro de Josué não foi a falta de inteligência, foi a falta de consulta. Nunca deixe o que você vê gritar mais alto do que Deus diz. Deus, obrigada por essa lição, Senhor. Meu Deus, né, gente? Quanta chave, quanto aprendizado. Resumo para nós do capítulo 9 é discernimento. Palavra-chave aqui, discernimento. Capítulo 9 é um lembrete severo de que a experiência e o sucessor anterior, Jericó e Ai, não substituem a dependência diária de Deus. Olha o sucesso que ele teve, a experiência maravilhosa que ele teve. Não substitui a dependência do dia. Cada dia precisa ser vivido ali, precisamos buscar o Senhor ali, intensificar a nossa intimidade com Ele ali. Cada dia vale por si. A autoconfiança é o terreno onde as armadilhas do pão mofado são armadas. Não deixe que a sua capacidade, o seu preparo, a sua busca atrapalhem a sua dependência total e plena de Deus. Devemos sim entregar para Ele a nossa excelência em tudo. Faz sempre o seu melhor, entregue sempre o seu melhor, mas nunca esqueça quem Ele é na nossa vida. Amanhã, o capítulo 10 é pura adrenalina. O dia em que o sol parou. Oh Deus! Depois de uma falha de julgamento no capítulo 9, Deus mostra que ainda está no controle total da física, do tempo, para honrar ali o seu povo. Aleluia! Que o Senhor abençoe e continue completando a palavra dele em nossos corações. E para encerrar o nosso momento, a leitura do nosso maná, com o livro Eu Vou Sair Desse Deserto, do nosso apóstolo Joel Pereira. Tem o link aí na descrição do vídeo aqui no YouTube, para você cair direto lá no site da nossa igreja e conseguir adquirir o seu. Eu acredito que ainda tem, em nome de Jesus. Tem sido um sucesso para nós. Tem sido um sucesso porque eu tô aqui quase um ano já comentando. E não tem quase um ano que eu estou compartilhando, né? Mas já tem um ano que eu ganhei. Então, já tem um ano que está sendo vendido. Eu espero muito que ele sempre renove, para que esse vídeo, quando chegar até você, você também tenha a oportunidade de poder adquirir essa bênção. Porque aqui eu só compartilho um pedacinho daquilo que ele entrega. É um estudo e tanto. O Senhor fala conosco diariamente. São 365 mensagens, então é uma para cada dia. E hoje eu vou ler com você o capítulo... Olha!
Mas Josué, capítulo 96, fala para nós de Josué 6, no versículo 20. E o título é Derrube a Muralha. Ir